Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de poder e glória. Esperando aqui alguns irmãos para a gente meditar em um versículo que o Senhor me deu nesse dia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é fiel. O Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Ele é o dono do universo. É o Todo-Poderoso. É o nosso Deus. Aleluia. Alguns irmãos e irmãs aí começando a entrar. O Senhor me deu um versículo específico sobre vida longa ou vida curta. O que eu vou escolher? Tudo na vida é uma questão de escolha. Eu coloquei aqui esse tema para a gente pensar. Vida longa ou vida curta? Porque o nosso poder de escolha não anula a soberania de Deus. O nosso poder de escolha não interfere no que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer? Tudo, menos a minha parte. A parte que Ele colocou sobre a sua mão, sobre a minha mão, eu que vou ter que desempenhar. O que Deus colocou na sua mão para fazer, Ele está contando com você. Aí eu coloquei esse tema. Não é um sermão, isso aqui não é uma pregação no formato, né, de um culto. É apenas para a gente pensar, vida longa ou vida curta? Eu vou aguardar alguns minutos e nós vamos ler um versículo em Eclesiastes que Deus me mostrou acerca da vida, que ela pode ser longa e pode ser curta e a pessoa pode escolher. A soberania de Deus, Nájila, a soberania de Deus, ninguém pode interferir. Ele pode sim levantar, ressuscitar morto. O Senhor pode fechar sepultura, cancelar velório, pode fazer sumir esse diagnóstico dessas imagens, desse raio-x, desses exames. Ele pode mudar os resultados desse check-up. Então Deus é soberano, mas não anula o seu poder de escolha. O que você vai escolher nessa noite? O que você vai escolher nessa noite? Nós temos uma live aqui toda terça-feira, mas é uma live, é um culto online da igreja onde eu congrego, Comunidade Evangélica Restaurando Vidas. Toda terça-feira, na pandemia inteira, atravessou a pandemia e continuou o culto da restauração. É um culto que nós temos todas as terças. Então eu saí do culto online e vim aqui para o meu Instagram para poder pensar com você por alguns minutos. Vamos aqui cronometrar para falar sobre esse assunto pertinente, né? Tem muito se falado sobre morte,
Tem muito se falado também sobre vida, porque a cada segundo sabemos que nascem vidas, morrem vidas, mas o que a Bíblia diz a respeito de ter uma vida longa ou uma vida curta? Eu aguardando aqui alguns irmãos, nós não temos ainda um grupo bom de irmãos. Está aqui a Mércia, nós estamos meditando. Andréia entrou, cadê a Andréia? Vamos falar sobre por que você morreria antes da hora. Ou seja, você pode ter uma vida longa, você pode ter dias aumentados, segundo a Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus, a Bíblia é a história de Deus. O Antigo Testamento ilustra o Novo. O Novo Testamento cumpre o Antigo. A Bíblia toda, ela é santa, ela é boca de Deus para nossas vidas. Eu saí do culto online, vim aqui para o meu Instagram e vamos pensar alguns minutos aí com vocês. Não é meu costume entrar aqui ao vivo, aliás, eu sempre estou ao vivo no culto. Temos um culto online, culto da restauração. E o nosso tema, o Espírito Santo nos deu sobre ter a vida aumentada, ter os anos multiplicados ou ter a vida abreviada. Então, fique aí para a gente pensar, vida longa ou vida curta? Esse é um assunto para a gente pensar. Tem pessoas que dizem assim, ela morreu tão nova, muito nova. Mas Deus, Ele quis, foi Deus que quis, nós temos que aceitar. Aquele rapaz tão jovem, morreu à luz do dia, foi assassinado, aquele rapaz, aquela moça. Mas Deus é soberano. Deus é soberano, mas Ele deixou para nós alguns conselhos, Ele deixou alguns princípios, Ele deixou algumas prescrições, Ele deixou conselhos para que tivéssemos vida longa. O projeto de Deus é vida e vida com abundância. O projeto de Deus é vida e vida com abundância. Mas por que aquela moça, aquela criança, aquele rapaz, de uma forma trágica? Como pode explicar? Vamos pegar aqui Eclesiastes? Porque eu disse que Deus pode fazer tudo, menos a sua e a minha parte. Eclesiastes 7, no final do verso 17, diz assim: por que você morreria antes da hora? Então, isso é possível. Se está aqui na minha Bíblia uma pergunta, está perguntando aqui, por que você morreria antes do tempo? Então, vamos pensar sobre isso? Lá no livro de Provérbios, são 4 passagens que eu separei 4 versículos que fala de vida longa, que fala de dias aumentados. Nós sabemos que na história de Ezequias, Deus levanta um homem de Deus, Isaías, e falou, olha, vai até Ezequias e diga para ele que o livro da vida dele vai ser fechado. Fala para Ezequias arrumar a sua casa, arrumar o seu altar, ou seja, colocar a sua vida em ordem, né? Fazer os protocolos de despedida, como se fosse assim, porque o livro da vida de Ezequias vai ser fechado. O que Ezequias fez? A parte dele.
Ezequias foi conversar com o Senhor. Ezequias fez a parte dele, o que? Ele foi clamar, ele foi orar, ele puxou o histórico que ele tinha com Deus. Você tem uma história com Deus. Eu tenho uma história com Deus. Você que entrou aí comigo agora tem um histórico com Deus. Você tem milagres para contar de intervenções de Deus na sua história. Onde Deus interviu, onde Deus ele intrometeu, onde Deus se antecipou para te livrar. Então, quando Ezequias puxou o histórico dele diante de Deus, ele disse: Deus, eu tenho uma vida de temor ao Senhor, eu tenho uma vida de respeito ao Senhor, eu andei com o Senhor nessa terra, né? Eu te levo a sério. Olha meu histórico, Senhor, leve em consideração a minha devoção, a minha busca, a minha entrega. E nós vemos o quê? A vida aumentada. Ou seja, em outras palavras, Deus disse, Ezequias, o livro da sua vida não vai ser fechado. Eu ouvi o seu clamor, eu ouvi a sua conversa. Ezequias, eu ouvi o que saiu do seu coração. Estou eu intervindo, estou eu interferindo. Ou seja, Deus dizia a Ezequias, eu estou suspendendo as leis naturais da terra. Deus pode, Ele é soberano. Ele pode quebrar protocolo para te abençoar. No céu não tem fila, no céu não tem senha, no céu você não precisa marcar uma agenda, esperar uma agenda, Deus abrir uma agenda para você, não precisa. No céu não tem fila de espera. Deus é simples, a Bíblia é simples. Eu estou saindo agora de um culto online e entrei aqui rapidinho para conversar com você sobre a vida, a existência, o fôlego. E nós estamos trazendo a história de Ezequias, onde Deus falou: eu ouvi as suas alegações, Ezequias. Eu ouvi as suas alegações. Eu ouvi o seu desabafo comigo. Ezequias, você não vai morrer. Ezequias, você vai viver. Então o projeto de Deus é vida e vida com abundância. Nájila, qual o projeto de Deus? Vida e vida com abundância. Mas por que em alguns casos a vida é abreviada? Nós lemos aqui Eclesiastes 7:17. Por que você morreria antes da hora? Aí eu vou trazer, vamos ler aqui Provérbios 3, o 1 e o 2. Eu estou falando sobre vida longa ou curta. Quantas pessoas estão conosco aí? Estamos aqui saindo de um culto e entrando em outro. Saímos do nosso culto da restauração. Nós saímos do nosso culto da restauração da comunidade evangélica Restaurando Vidas. E nós sabemos que nós podemos fazer escolhas corretas. Nós podemos fazer escolhas corretas. Nós podemos escolher a vida. Nós podemos escolher a bênção. Pensa como você pode ser autor da sua biografia. A Bíblia, ela te dá o livre-arbítrio, a responsabilidade pessoal, o poder de escolha. A Bíblia te dá. Lá em Deuteronômio 30:19, Deus falou assim para Moisés:
Moisés é esse que toma como testemunha contra vocês. O céu e a terra como testemunha que eu, o Senhor Deus, eu propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele disse: Moisés, você, os israelitas, eu aconselho que você escolha a vida. Eu aconselho que você escolha a vida. Então Deus não obriga ninguém a nada. Vamos ler aqui Provérbios 3, onde diz: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Mandamentos, quais são as palavras sinônimas para mandamentos? Palavras sinônimas é conselhos de Deus. Então os mandamentos de Deus são conselhos de Deus, prescrições, normas, sugestões, estatutos, zelo de Deus. Tudo que Deus deixou aqui é para te preservar, para te proteger, para te guardar. A Bíblia é preventiva. A Bíblia, ela conta os defeitos dos seus heróis e heroínas. A Bíblia fala de homens como você e eu. Conta a história de homens e mulheres que acertaram e que também erraram. A Bíblia é o único livro que conta claramente os defeitos dos homens e mulheres que Deus escolheu para usar. E aplicando a Bíblia nos dias de hoje, aplicando ela a nós, sabemos que nós podemos fazer escolhas corretas. Mas tem histórias na Bíblia, tem histórias aqui que não é exemplo a ser seguido. Então, quando eu te falo de escolha, deixa eu falar alguns versículos para você, onde você vai ver que você tem poder de escolha, você tem livre-arbítrio, você tem responsabilidade pessoal e isso não anula a soberania de Deus. Não anula a soberania de Deus. A sua parte, o que está na sua mão fazer, não anula a soberania de Deus. E Deus não vai enviar um anjo. Deus não vai enviar um anjo, enviar um querubim, assentar nas asas, enviar um clarão, entrar no seu quarto de uma forma mística para fazer a sua parte. Isso está na palavra. Segundo Crônicas 7,14 diz: se, toda vez que você vê o pronome se, vai ter condições e escolha. A vida é feita de escolha. E o seu poder de escolha não anula a soberania que Deus tem. Mas Deus está esperando a sua reação. Deus está esperando a sua parte, a sua reação, o seu levantar. Vida longa ou vida curta? O que você escolhe? O que você escolhe? Salmo 118. É um salmo que Deus sempre falou para mim. Salmo 118, verso 17. O salmista falou: não morrerei. Eu não morrerei. Eu viverei e contarei as obras do Senhor. Então o projeto de Deus é vida longa, é longura de dias, é dias aumentados, vida aumentada. Isso é bíblico. Mas nós sabemos que nossa luta não é contra seres humanos, não é contra pessoas. Aqui eu estou dizendo de uma forma bíblica. Eu não estou aqui dando uma palestra, estou conversando com você. Eu não estou aqui dando um curso, eu não vendo cursos, eu não estou aqui dando aula. Eu estou meditando com você sobre ter uma vida longa ou ter uma vida curta. É sobre isso.
E você que está do lado de lá pode pensar, eu nunca vi a Nájila abrir uma live, abrir uma reflexão ao vivo, mas você que nos segue aí no Instagram está tendo agora a oportunidade de nos ver aqui e pensar comigo, pensar junto comigo. Salmo 118, verso 19, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então, quando muitas das vezes acontece uma tragédia, porque lá no livro de Efésios diz que a nossa luta é contra principados, potestades, espíritos espirituais da maldade que atua nas regiões celestiais. Mas o sangue de Jesus cobre o fiel, cobre a sua vida. O sangue de Jesus blinda você, esse homem, essa mulher de fé. Você tem uma história com Deus, eu tenho uma história com Deus. Então não precisamos viver com medo, viver, sem sair de casa, sem abrir a janela. Ah, mas é porque, olha o que está falando no jornal, olha o que aconteceu, olha a situação. Pode um avião cair, pode um carro desgovernar, pode uma moça perder a sua vida à luz do dia, pode um rapaz, que isso? Só que lá no livro de Efésios, diz que você fiel, eu, você, filhos de Deus, estamos assentados juntamente com Cristo. Efésios 6:2 diz que você e eu estamos assentados nas regiões celestiais. Então é de lá que você dá comandos, é de lá que você libera, que você dá ordem em nome de Jesus de Nazaré e repreende. Então você não pode ter uma vida passiva. Eu fiquei na igreja vários anos como passiva. Se Deus quiser, vai quebrar o laço de morte. Se Deus quiser, vai fechar aquela sepultura. Se Deus quiser, vai tirar aquela cachaça daquele homem. Se Deus quiser, Ele vai libertar aquela moça daquela situação de escravidão. Eu falo como eu andava. E às vezes eu vejo pessoas, às vezes na escravidão. Ah, se Deus quiser, Deus vai tirar daquela vida miserável, daquela vida de escravidão, aquela vida de jogatina, aquela vida de imoralidade. Se Deus quiser, vai tirar aquela vida da mentira. Eu fiquei 6 anos na igreja passiva, sendo que Lucas 10:19 já te deu autoridade. Você que está aí ouvindo agora, você que está ouvindo aí agora, Lucas 10:19, eis aí, eu te dei autoridade. Eu te dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o império das trevas. E nada, absolutamente nada, te causará dano. Olha só. Então Efésios 6:2 diz que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E lá também em Efésios, no capítulo da armadura de Deus, diz que a nossa luta não é contra seres humanos. Então o ônibus desgovernou, o ônibus, o carro, o motorista, o piloto, a situação. Isso nas regiões celestiais, essa batalha é perdida ou ela é ganha nas regiões celestiais. Mas eu estou falando aqui para pessoas de fé. Eu não estou falando aqui dentro de misticismo. Olha só, Deus mudou a minha história. Ele escreveu uma nova história para mim quando eu conheci a palavra do Senhor. Então há 26 anos eu prego essa mesma palavra. Há 26 anos. Ela mudou a minha história. Então Salmo 118, verso 17, diz: não morrerei, você não morrerá. Você vai viver e contar as obras do Senhor.
Então eu estou delongando um pouco aqui, porque alguns às vezes vão entrar, às vezes é uma frase que você vai precisar, às vezes você vai fazer uso de uma frase, de uma palavra, a palavra da Nájila, você pode esquecer daqui a pouco, mas a palavra de Deus, que mudou a minha vida, a palavra de Deus permanece para sempre. Então, lá no livro de Efésios diz que nós estamos debaixo de uma guerra. Ou seja, depois do Éden, a terra ficou contaminada, a terra está contaminada, a terra está em estado de putrefação, a terra está em convulsão, a terra está passando por um processo trágico. Os seres humanos estão numa situação delicada, muitas das vezes, alguns perderam a fé ou pararam de guerrear, foram na linha de combate, às vezes não, fui nocauteado, eu perdi as forças, eu sofri um baque, eu sofri um revés, eu passei por uma situação delicada, ou passei por uma situação de punhalada pelas costas, ou passei por uma questão de perseguição, calúnia, difamação. Na caminhada eu parei. A minha história com Deus eu dei um tempo. Eu não sei a sua situação aí, como é que está na sua casa. Eu não sei a sua situação hoje espiritual, mas eu não vim falar de misticismo, eu não vim falar de religiões, eu não vim dar curso, eu vim meditar que a sua vida pode ser aumentada, e pode ser plena, e pode ser maravilhosa, e pode ser uma vida de gratidão, pode ser uma vida extraordinária. Você pode ter uma história extraordinária, mesmo em um mundo contaminado. Nós somos gente, não é pecado ser gente. Não é pecado ser gente. Mas vamos ser ativos, vamos sair da passividade. Se Deus quiser, vai quebrar o laço de morte. Não, Deus quer quebrar o laço de morte. Deus quer fechar a sepultura. Deus quer arrancar essa vida da jogatina. Deus quer arrancar essa vida do vício. Deus quer fechar essa sepultura. Deus quer cancelar esse velório. Deus quer escrever uma nova história. Deus quer acrescentar anos de vida. Deus quer te dar refrigério na alma. Deus tem para você shalom. O que é shalom? É o de melhor que Deus tem. A palavra shalom, traduzida, ela significa plenitude. Shalom é vida, refrigério, paz, sossego, alegria, vitória, consolo, fartura, perdão, paz, conserto, comunhão, alegria. Shalom é saúde, é vitória, é livramento, é contentamento. Shalom é quando a pessoa disser para você shalom, quando alguém disser shalom, ela está dizendo das prerrogativas de Deus. É amor, é livramento, é salvação, é perdão de pecado, é salvação na família, é refrigério na alma, é vida longa, não só longa, não só dias de vida, mas vida nos dias. Tem gente que tem dias de vida, mas não tem vida nesses dias. Não é assim? Como é que você tem vivido? Como é que você tem vivido? Você tem tido vida, shalom, nesses anos seus, nessa sua vida? É o projeto de Deus. Então você vai sair da passividade. A passividade é dizer que Deus quis. Deus quis que aquela moça morresse. Deus quis que aquele jovem fosse para o presídio. Deus quis que aquele jovem fosse condenado.
Então é da vontade de Deus que essa pessoa passe por isso. É da vontade de Deus que essa pessoa sofra, seja condenada, seja assassinada, morra muito nova. Deus sabe de todas as coisas. Não, 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 não. Isso não é bíblico. Não é bíblico. É um costume da pessoa falar isso, às vezes até em velórios. Às vezes ela está em velório e libera essas palavras pensando que são bíblicas. O projeto de Deus é vida com abundância. E nós vamos aqui pensar onde Deus pode sim acrescentar. Ele acrescentou vida na vida de Ezequias, acrescentou anos. Quando Ezequias pegou a sua biografia, se levantou como autor, e Ezequias não falou, Ezequias não disse assim: ah, se Deus quiser eu posso viver, ah, mas se Deus não quiser eu também posso morrer. Não, não, não. Provérbios 3, 1 e 2. Meu filho, não esqueça dos meus ensinos, prescrições, conselhos, mandamentos. Não esqueça, porque eles aumentarão os seus dias. Aumentarão os seus dias. Olha, é bíblico que seus dias sejam aumentados. Aumentarão os seus dias e te acrescentará anos de vida e de paz. Olha só, então vamos para a Bíblia que a gente não erra. Provérbios 9, 11. Provérbios, vou aproveitar o 4, 10. Provérbios 4, 10. Meu filho, então Nájila, coloca seu nome também aí nesse versículo. Provérbios 4, 10. Minha filha, meu filho, escute as minhas palavras, aceite as minhas normas, meus conselhos, minhas prescrições, aceite, e os seus anos de vida se multiplicarão. Glória a Deus. Provérbios 9, 11. Estávamos falando na outra live. Eu estava em outra live e vim para essa. Provérbios 9, 11. Deus dizendo: por mim se multiplicarão os seus dias. Quer os seus dias multiplicados? Quer os seus dias multiplicados? Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os seus anos de vida. Então, esses minutos nós vamos encerrar por aqui. São conselhos, são prescrições. O que eu escolho? O que está na minha mão. Eu sou autora da minha biografia. Eu pratico Lucas 10, 19. Eu te dei autoridade. Ele deu a você autoridade para você pisar serpente e escorpiões e sobre todo o império das trevas. Mas nós vamos aperfeiçoando, né? Vamos, na medida que nós toda terça temos esse culto, e eu vou procurar após o culto meditar com você aqui no meu Instagram pessoal. Olha o calor que já sobe. Pensa num calor. Tá frio aí, né? Onde você está. Então entraram várias vidas aqui. Muitas pessoas entraram, né? Poucas ficaram. Aleluia. A Nina, a irmã Nina. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que eu vou procurar? Às terças-feiras eu vou me esforçar para todas as terças, após o nosso culto online, entrar aqui para conversar com vocês. Para conversar com vocês que nos seguem aí no Instagram, Nájila Araújo Real. Não é venda de curso,
não é sermão, não é aula e não é um culto no formato do culto que temos todas as terças. Aí sim, é o nosso culto da restauração. A pastora Maria Antônia e eu. Amém, meus irmãos? Nós ficamos aí o quê? Me parece que meia hora. A título de experimento, eu vou salvar essa live. Vamos salvar essa live? E as próximas terças nós entraremos para pensar um pouco juntos. O tema está aí em cima no cabeçalho. O tema está vida longa ou vida curta? Então, Deus não tem culpa muitas das vezes da pessoa ser passiva e na passividade dizer que Deus quis. Deus, o que Ele quer é bom, perfeito e agradável. E o que Ele deixou para nós de prescrições, conselhos, normas, estatutos, o que Ele deixou foi para a proteção da nossa vida. Foi para a nossa proteção, é zelo de Deus, é cuidado de Deus, é para que você tenha saúde plena, qualidade de vida melhor, viva melhor os seus dias, tenha muita vida nesses anos e muitos anos nessa vida, em nome de Jesus de Nazaré. Então, deixa eu ver aqui como encerra.